Em um momento sublime, quando o vazio desaparecia diante da vontade do Deus Todo-Poderoso, os 7 dias da criação se desenrolaram, tecendo a tapeçaria majestosa do universo. Assim, a cada ordem proferida, a cada palavra se transformava em uma pincelada divina, esculpindo cada ser da própria existência, gerando os cosmos, os sistemas solares, os planetas e a vida como um todo em nosso mundo. Agora, iniciamos uma das mais fantásticas histórias bíblicas, a origem de tudo. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, ativar o sininho. Dia 1. O despertar da luz, um mergulho no primeiro dia da criação. No princípio, pairava um silêncio primordial. A vastidão do universo era um mar infinito de trevas, sem forma ou substância. Era o abismo primordial, um vazio insondável que precedeu a própria existência. E nesse abismo, uma força poderosa e inimaginável pulsava, aguardando o momento de se manifestar. Então, a voz divina ecoou pela vastidão escura: haja luz. E como um clarão cósmico rasgando o véu da noite, a luz irrompeu no abismo, banhando a névoa em um brilho radiante. A escuridão, antes absoluta, se rendeu à força desta claridade, cedendo lugar ao primeiro dia da criação. A luz se expandiu em ondas luminosas, revelando a vastidão do universo até então invisível. As trevas repelidas pela luminosidade se concentraram em regiões distantes, criando a dualidade entre o dia e a noite. Enquanto a luminosidade, pura e transcendente, representou o despertar da vida e da ordem em um mundo até então caótico. Ao observar sua criação, Deus viu que era boa. A luz, símbolo da esperança e da potencialidade, havia transformado o abismo em um espaço de possibilidades infinitas. Era o início da jornada divina para esculpir o universo, moldando a terra e dando vida a uma miríade de criaturas. Na claridade, o tempo se estabeleceu. O ciclo incessante entre o dia e a noite deu ritmo à criação, definindo os períodos de atividade e descanso. A aurora, com seus tons de laranja e dourado, anunciava o início de cada dia, enquanto o crepúsculo, com suas cores suaves, marcava o fim. O primeiro dia da criação foi um momento de transformação radical. A luz, emanando da vontade divina, dissipou as trevas e deu início à construção do universo. A partir desse ponto, a terra seria moldada, as águas se separariam, a vida se manifestaria em suas diversas formas, e a humanidade, a imagem de Deus, seria coroada como a obra-prima da criação. Dia 2. O firmamento, tecendo o véu celeste. No segundo dia da criação, Deus deu início a uma obra monumental, a separação das águas e a criação do firmamento. As águas, que cobriam toda a superfície da terra como um manto uniforme, representavam o caos primordial, a matéria informe que ainda aguardava ser moldada. A voz divina ecoou mais uma vez: haja um firmamento no meio das águas e separe as águas das águas. E como um tecido etéreo sendo esticado sobre o abismo, o firmamento se formou. Era uma expansão translúcida, separando as águas superiores, que se tornariam o céu, das águas inferiores, que formariam os oceanos e mares. O firmamento, chamado por Deus de céu, era uma estrutura complexa e misteriosa. Sua natureza exata permanece um enigma, envolto em um de mistério. Alguns o imaginam como uma cúpula sólida, enquanto outros o veem como uma esfera transparente, abarcando a Terra e separando-a do espaço sideral. Com a criação do firmamento, a Terra adquiriu uma nova dimensão. A vastidão azul do céu se estendia sobre a superfície terrestre, abrindo espaço para a criação de novos elementos. As nuvens se formaram, prenunciando a chuva e a fertilidade da terra. A luz do sol, agora filtrada pelo firmamento, banhava a terra com uma luminosidade suave e acolhedora. A separação das águas e a criação do firmamento foram um marco na jornada da criação. Essa etapa fundamental representou a organização do cosmos, a divisão entre o mundo celestial e o terrestre, e a preparação para o surgimento da vida em suas diversas formas. O firmamento, com sua beleza e mistério, permanece como um símbolo da grandeza e da sabedoria divina. Dia 3. Terra se veste de verde. A sinfonia da vida vegetal. No terceiro dia da criação, a terra, outrora árida e desolada, recebeu o sopro da vida vegetal. Uma transformação mágica e exuberante se desenrolou diante dos olhos de Deus, colorindo o planeta com tons vibrantes e aromas exóticos.
A voz divina ecoou com um novo comando: que a terra produza erva verde, ervas que deem semente e árvores frutíferas que produzam fruto segundo a sua espécie, com a sua semente nele, sobre a terra. E como num passe de mágica, brotaram do solo brotos tenros, que se ergueram em direção ao sol, buscando a luz que lhes dava vida. Gramados verdejantes se estenderam por campos e vales, criando um tapete macio e acolhedor. Flores de cores vibrantes desabrocharam, adornando a terra com sua beleza delicada e perfume inebriante. Árvores majestosas, com galhos frondosos e raízes profundas, se ergueram imponentes, oferecendo sombra e abrigo. Cada espécie vegetal, com suas características únicas, representava a riqueza da criação divina. As samambaias, com suas frondes elegantes, os cactos, adaptados à aridez, as orquídeas, com suas flores exóticas, e as árvores frutíferas, com seus frutos suculentos, todos contribuíam para a sinfonia da vida vegetal. A terra, agora coberta por um manto verdejante, estava pronta para receber os próximos seres vivos. A criação das plantas não apenas embelezou o planeta, mas também purificou o ar, proporcionou alimento e abrigo para os animais que logo surgiriam, e preparou o palco para a grande obra-prima, a criação da humanidade. O terceiro dia da criação foi um momento de exuberância e vitalidade. A terra, outrora estéril e vazia, se tornou um jardim exuberante, transbordando de vida e beleza. A sinfonia da vida vegetal ecoava pelos quatro cantos do planeta, celebrando a magnificência da criação divina. Dia 4. A dança dos astros. Sol, lua e estrelas. No quarto dia da criação, Deus se dedicou a ornamentar o firmamento, esculpindo no céu um espetáculo de luzes e mistérios. A terra, agora adornada com vegetação, ansiava por um sistema de iluminação que regulasse seus dias e noites, definisse as estações e guiasse os seres em seus caminhos. E a voz divina ecoou mais uma vez: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim, Deus criou os dois grandes luminares, o sol, para governar o dia, e a lua, para governar a noite. O sol, majestoso e radiante, ascendeu no céu como um astro-rei, banhando a terra em sua luz dourada. Sua presença imponente fornecia calor e energia, permitindo que a vida florescesse e se diversificasse. O sol, símbolo de força e vitalidade, representava o poder divino e a constante renovação da vida. A lua, com seu brilho suave e prateado, reinava sobre a noite, iluminando a terra com uma luz misteriosa e serena. Sua presença constante guiava os animais noturnos em suas atividades e oferecia aos humanos a oportunidade de descanso e contemplação. A lua, símbolo de beleza e mistério, representava a feminilidade e a intuição. Junto ao sol e à lua, Deus também criou as estrelas, que como diamantes cintilantes, adornavam o manto negro da noite. Cada estrela, com seu brilho e posição únicos, representava um enigma a ser desvendado, um mistério insondável que aguçava a curiosidade humana. As estrelas, símbolos de esperança e orientação, guiavam os navegantes em suas jornadas e inspiravam os poetas em suas criações. A dança dos astros no firmamento era um espetáculo grandioso e hipnotizante. O sol, a lua e as estrelas, em perfeita sincronia, regiam o ritmo da vida na Terra. Essa obra divina, além de sua beleza estonteante, continha um significado profundo: a organização do tempo, a divisão entre dia e noite, a marcação das estações e a orientação dos seres em seus caminhos. O quarto dia da criação foi um momento de organização e beleza. O firmamento, antes vazio e escuro, se tornou um palco celestial, adornado com luminares que iluminavam a terra e regiam o tempo. A dança dos astros era um hino à magnificência divina, um lembrete constante da grandeza do cosmos e da inteligência infinita do Criador. Dia 5. A Sinfonia das Águas e dos Céus. O despertar da vida animal. No quinto dia da criação, Deus deu vida aos mares e aos céus, povoando-os com uma miríade de criaturas em um espetáculo vibrante de cores, formas e sons. As águas, antes calmas e silenciosas, se tornaram um lar fervilhante de peixes de todos os tamanhos e cores, enquanto os céus se encheram do canto melodioso das aves que cruzavam o ar com suas asas multicoloridas. A voz divina ecoou com um novo comando: haja seres vivos nas águas e aves que voem sobre a terra na face do firmamento do céu.
E como num passe de mágica, as profundezas dos oceanos se encheram de vida. Criaturas de formas inusitadas, desde os minúsculos plânctons até as gigantescas baleias, deslizavam pelas águas com elegância e desenvoltura. Os peixes, com suas escamas brilhantes e barbatanas multicoloridas, nadavam em cardumes, formando um caleidoscópio de cores que encantava os olhos. Os corais, com suas formas intrincadas e cores vibrantes, construíram recifes exuberantes que serviam de abrigo para uma variedade de animais marinhos. Nos céus, as aves cantavam em perfeita harmonia, suas asas coloridas traçando desenhos no ar. Desde as majestosas águias até os pequeninos beija-flores, cada ave representava um canto único na sinfonia da vida. Os bandos de pássaros cruzavam o céu em revoadas sincronizadas, criando um espetáculo de beleza e leveza. A criação dos animais marinhos e das aves foi um marco na jornada da criação. Essa etapa fundamental representou a diversificação da vida, a conquista de novos nichos ecológicos e a expansão da vida para além da Terra. As águas e os céus se tornaram palcos de uma exuberante vitalidade, demonstrando a infinita criatividade do Deus Criador. O quinto dia da criação foi um momento de exuberância e harmonia. As águas e os céus se encheram de sons, cores e movimentos, compondo uma sinfonia vibrante que celebrava a vida em suas diversas formas. A criação dos animais marinhos e das aves representou um passo crucial na complexificação do mundo natural, preparando o palco para o próximo capítulo da criação, o surgimento da humanidade. No entanto, um mistério pairava sobre as profundezas dos oceanos e os céus. Havia criaturas ainda não reveladas, escondidas em cavernas abissais ou em altitudes elevadas, que aguardavam o momento de serem descobertas. A vastidão dos mares e a imensidão do céu guardavam segredos insondáveis, que intrigavam e fascinavam a humanidade desde o início dos tempos. O quinto dia da criação foi apenas o começo da história da vida na Terra. A jornada da criação continuaria a se desenrolar nos dias seguintes, com a chegada dos animais terrestres, finalmente, da humanidade, a obra-prima divina. Dia 6. A coroação da criação. A saga da humanidade. No sexto dia da criação, Deus deu início ao capítulo final de sua obra monumental, a criação da humanidade. A Terra, agora adornada com vegetação, iluminada pelos astros e habitada por animais, estava pronta para receber seus novos habitantes. A voz divina ecoou com um comando grandioso: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os gados, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A criação da humanidade foi um ato de amor e de profunda deliberação. Deus, em sua infinita sabedoria, concedeu aos humanos características únicas que os diferenciavam de todas as outras criaturas. A inteligência, a capacidade de amar, a criatividade e a consciência do bem e do mal eram apenas alguns dos dons que Deus concedeu à sua obra-prima. Os primeiros humanos, Adão e Eva, foram criados em um estado de perfeita harmonia. Eles viviam em um jardim paradisíaco, chamado Éden, onde não havia sofrimento, fome ou dor. Ali, eles desfrutavam da comunhão direta com Deus e da beleza incomparável da criação. No entanto, a história da humanidade não seria um conto de fadas. A tentação do conhecimento proibido os levou a desobedecer a Deus, e como consequência, foram expulsos do Éden. A partir desse momento, a vida humana se tornaria uma jornada árdua, marcada pelo trabalho, pelo sofrimento e pela morte. Mas nem tudo estava perdido. Apesar da desobediência, Deus não abandonou a humanidade. Ele prometeu um Salvador que redimiria o pecado e restauraria a comunhão entre Deus e os homens. Essa promessa seria a base da fé e da esperança que guiariam a humanidade ao longo dos séculos. O sexto dia da criação foi um momento de grande significado. A criação da humanidade representou o ápice da obra divina, a culminação de um processo de planejamento e execução que durou 6 dias. A partir desse momento, a história da humanidade se entrelaçaria com a história de Deus, em uma saga épica de amor, redenção e esperança. O futuro da humanidade era incerto, mas uma coisa era certa: Deus jamais abandonaria sua criação. Ele estaria sempre presente, guiando e protegendo seus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis. A jornada da humanidade seria longa e árdua, mas a promessa de redenção era a luz que guiaria seus passos até a glória eterna. Dia 7. O despertar da eternidade.
O sétimo dia da criação. No sétimo dia, Deus contemplou sua obra e viu que era boa. A terra, outrora um vazio informe, agora era um paraíso exuberante, transbordando de vida e beleza. Os oceanos, os céus e a terra estavam repletos de criaturas em perfeita harmonia, cada uma cumprindo seu papel na grandiosa sinfonia da criação. E Deus descansou. Não por necessidade, mas como um gesto de profunda satisfação e deleite com sua obra. O sétimo dia era um dia de celebração, de contemplação da beleza e da perfeição da criação. Era um dia para reconhecer a grandeza do poder divino e a infinita sabedoria do Criador. A criação do mundo foi um ato de amor e de generosidade. Deus, em sua infinita bondade, quis compartilhar sua vida e sua glória com a humanidade. Ele criou o universo como um presente para seus filhos, um lugar onde eles poderiam viver em paz e harmonia. A história da criação é um lembrete da nossa origem divina. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Temos o potencial para amar, criar e fazer a diferença no mundo. Devemos sempre nos lembrar disso e buscar viver de acordo com os valores que Deus nos ensinou. O futuro da humanidade é promissor. Apesar dos desafios que enfrentamos, podemos ter esperança em um futuro melhor. Deus está sempre presente conosco, guiando e protegendo-nos. Se seguirmos seus ensinamentos, construiremos um mundo mais justo, mais fraterno e mais humano. No sétimo dia, Deus abençoou a humanidade e a terra. Ele nos deu a oportunidade de cuidar do seu jardim e de continuar a obra da criação. Que sejamos dignos dessa responsabilidade e que usemos nossos talentos para fazer do mundo um lugar melhor. A história da criação é uma história de amor, de esperança e de redenção. É uma história que nos ensina sobre o poder de Deus, a grandeza da sua misericórdia e o potencial infinito da humanidade. Que essa história inspire nossos corações e nos motive a construir um futuro melhor para todos.